Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz. Hoje nós vamos falar sobre o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é comunicar a família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Para falar sobre esse tema, para falar sobre comunicar a família, assuntos sobre a família, eu estou recebendo hoje aqui Dom João Bosco, que é bispo da Diocese de Osasco e também presidente da Comissão Episcopal Vida e Família da CNBB. Dom João, muito bom dia. Muito bom dia, Padre Nilson, bom dia a todos os nossos amigos, telespectadores da Rede Século XXI, todos aqueles que amam a família. É para as famílias que nós estamos a serviço. Daqui a pouquinho a gente vai ver a irmã Elide falando um pouquinho sobre o 49º Dia Mundial das Comunicações, a gente entender um pouco o contexto daquilo que a gente vai conversar hoje. Porque, de repente, assim, olha, o bispo foi eleito para a Comissão Vida e Família. E hoje nós vamos falar de comunicação, a comunicação foi outra. Mas é porque o tema trata exatamente da família. O senhor foi eleito na última Assembleia para presidir a Comissão Episcopal Vida e Família. Eu queria começar essa nossa conversa, claro, lembrar que o senhor foi bispo de União da Vitória, muito recente, está na Diocese de Osasco, vai completar um ano. Vai chegar nos 9 meses, é uma data muito significativa. É verdade. Na Diocese de Osasco e agora com essa, que já é um grande trabalho, uma grande responsabilidade. A Diocese de Osasco é muito grande e agora com essa grande responsabilidade que é a Comissão Episcopal Vida e Família. Queria que o senhor dissesse para nós o que significa isso. Porque a gente até comentava assim, algumas pessoas olham no primeiro momento assim, o bispo foi promovido, porque além de ser bispo da Diocese de Osasco, ocupa agora uma função importante na CNBB. Como é que é isso para o senhor? Bom, com toda a franqueza, não é uma coisa que a gente escolhe, nem que a gente quer, e nem é carreira. Trata-se de um serviço que os bispos do Brasil confiaram a mim e a outros 12 bispos que fazem parte das comissões episcopais da CNBB. E uma das comissões é a Comissão Vida e Família, que tem por objetivo exatamente promover a família, o amor familiar, a vida como dom de Deus. Então, é uma comissão especialmente importante dentre as 12 comissões episcopais da CNBB. E importante também porque, neste ano, nós estamos vivendo todo o processo sinodal instituído pelo Papa Francisco, que começou com o Sínodo Extraordinário no ano passado, em outubro, e que agora vai se completar com o Sínodo Ordinário a respeito do tema da família. Quer dizer, é toda a igreja do mundo inteiro refletindo sobre a questão da família, os seus desafios e as suas belezas. Então, dentro desse contexto, eu entendo que a minha escolha realmente é um serviço difícil, desafiador, e que eu faço com muita esperança de poder servir a Deus, a igreja e, sobretudo, as nossas queridas famílias. É exatamente isso que eu queria lembrar. É um serviço e para ser prestado no momento de um contexto que a família está assim, todos os holofotes de todas as direções estão voltados para a igreja, para a questão da família, sobretudo por causa do sínodo. A primeira parte já aconteceu, vai acontecer agora em outubro a segunda parte. Os meios de comunicação especularam muita coisa, surgiram muitos assuntos. Então, a presidência dessa comissão, nesse momento, é de fato algo muito desafiador. Mas veja, eu gostaria de deixar claro que não se trata de um trabalho, digamos, meu pessoalmente. É uma equipe toda que está sendo formada ainda a respeito da família e que continua um trabalho que já vem sendo feito com muito zelo, com muito carinho pela CNBB nos anos anteriores através dessa comissão. Então eu começo agora, estou tomando consciência ainda do tamanho da missão e espero contribuir com a Igreja do Brasil nesse sentido. Que na verdade faz apenas um mês. Um mês da eleição. Aliás, toda a estrutura da CNBB, né, da presidência, toda está entrando no processo de uma nova coordenação agora, né? Exato. A cada 4 anos, a igreja
no Brasil faz o seu planejamento. E essa última Assembleia, foi o número 53, foi uma Assembleia que aprovou as novas diretrizes da ação evangelizadora para os anos de 2015 a 2019. Então, assim como as novas diretrizes são aprovadas, são também eleitos aqueles que vão presidir a CNBB. Temos novo presidente, Dom Sérgio da Rocha, o novo vice-presidente, Dom Murilo Krieger, o secretário-geral, que permanece, Dom Leonardo, e os 12 bispos que compõem as comissões episcopais, incluindo a comissão especial da Amazônia, que é presidida pelo Dom Cláudio Umes, nosso cardeal. São 12 comissões, junto com a presidente, vice-presidente. A Amazônia está nessas 12. Mais uma, 13. 13. É uma 13 comissão comissões, especial. Junto com a presidência, vice-presidência e o secretário-geral, que formam a coordenação do organismo da CNBB. Exato. Para a gente introduzir a nossa conversa aqui sobre comunicar a família, nós vamos dar uma olhadinha no VT que a irmã Elide fala para nós sobre o que é esse dia, o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais e, sobretudo, para depois a gente conversar sobre esse tema, comunicar a família, o ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Então, vamos dar uma olhadinha juntos. Então, o Dia Mundial das Comunicações foi uma das grandes iniciativas do Concílio Ecumênico Vaticano II. Nós vamos encontrar a recomendação de celebrarmos, estudarmos, refletirmos e rezarmos este dia no Decreto Inter Mirifica, que é e que foi o documento publicado pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. Aliás, até então, nenhum concílio havia publicado nenhum documento sobre comunicação. E este é o documento que nós nos pautamos muito em relação à comunicação. Desde então, todos os papas publicam uma mensagem a cada ano relativas à comunicação. Essa comunicação, o tema que eles vão desenvolver e a reflexão está sempre ligada a um problema, a uma realidade, a um contexto em que o mundo se encontra. Por exemplo, este ano, o 49º Dia Mundial das Comunicações, tem como tema comunicar a família, ambiente privilegiado no encontro do amor. Esse tema vai ao encontro do contexto em que nós estamos vivendo em relação à família. E na Igreja do Brasil, a Igreja do Brasil sempre esteve presente e sempre trabalhou com o Dia Mundial das Comunicações em todas as dioceses, em todas as paróquias e em todas as comunidades, com todos os meios. Então, é um dos temas que a Igreja assume para trabalhar e desenvolver com todos os fiéis, com o povo de Deus, a reflexão, o estudo e a celebração deste dia. Então, o Papa, sobretudo o Papa Francisco, ano passado, ele trabalhou o tema do encontro, né? E este ano ele trabalha novamente esse tema, trazendo Lucas, né? O texto bastante interessante, Lucas 1, 39 a 52, que é a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Então, ele propõe às famílias, que as famílias leem esse texto, que as famílias reflitam e percebam que em todo encontro há uma necessidade de doação, de perdão, de comunhão, porque isso é comunicação. O tema que o Papa propõe, ele não é um tema abstrato simplesmente para a gente deixar ali olhar. Nós temos que trazê-lo, traduzi-lo para a nossa vida. Nós temos que passar para a nossa vivência, para o nosso cotidiano, para as nossas relações. Então, seria interessante que você visse na sua paróquia, na sua comunidade, se realmente esse tema está sendo trabalhado e provocar também nas famílias. Não deixe que as famílias passem em branco este dia, que na comunidade se celebre uma missa, uma celebração eucarística festiva, que se reúna as famílias, leia esse texto, que as pessoas possam participar, possam refletir, porque a palavra de Deus, ela produz fruto. Ela produz
algo que evoca ação. Nunca a palavra de Deus volta vazia. Então, se você ler esse texto, se você provocar uma leitura, se você refletir, certamente você está fazendo uma ação de evangelização, não só para os outros, mas também para você. Esperamos que esse dia seja vivido, seja refletido, seja rezado com esse tema que é muito interessante nessa época de tanta turbulência. Comunicar a família, ambiente privilegiado na fraternidade do amor. Um bom 49º Dia Mundial das Comunicações. Então, você viu a irmã Elide explicando para nós o que é o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Porém, se você quiser saber um pouco mais sobre esse tema, você pode acessar o site da CNBB, cnbb.org.br. Nesse site você tem acesso ao livro com a mensagem para o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu estou aqui com o livro em mãos, mas está frisado aí, ó, esse material você pode encontrar aí no site da CNBB, cnbb.org.br. Depois dessa explicação da irmã Elide, nós vamos continuar aqui a nossa conversa, porque talvez você diga assim, mas o bispo entende também de comunicação? O bispo entende de comunicação, o bispo é formado em comunicação, formado em jornalismo. Então, comunicar a família, falar da família e comunicar a família é algo que dá para fazer com... Dá para juntar esses dois temas muito bem. Dom João, a irmã Elide falou que é uma tradição já há muito tempo. Os papas sempre mandam uma mensagem, escrevem uma mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Com o Papa Francisco não foi diferente. E ele começa a mensagem tratando exatamente de algo que nós começamos a falar, que é o contexto que nós estamos vivendo, o contexto da família. Ele evoca essa questão do sínodo, a primeira parte do sínodo, a segunda parte que vai acontecer agora no próximo mês de outubro. E, nesse contexto, ele diz, considerei oportuno que o tema do próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais tivesse como ponto de referência a família. Aliás, não só, o ponto de referência para a vida de toda a igreja é a família. Sem dúvida. Eu acho que o Papa Francisco, com pouco tempo ainda de pontificado, ele percebeu com muita propriedade que a questão da família é central para a nossa vida, para a vida da igreja e não só, para a humanidade. Aliás, Papa Bento XVI já dizia isso, Papa João Paulo II, então, percebeu com muita clareza toda a problemática que envolve a família no mundo de hoje e foi o Papa João Paulo II quem presidiu um sínodo especialmente sobre a família, que resultou numa exortação pastoral até hoje atualíssima, que é chamada pelo nome latino de Familiaris Consortio, onde está ali estampada toda essa beleza da família, em primeiro lugar, e também a grande problemática que está envolvida nisso. Mas eu queria ainda sublinhar, Padre Nilson, na fala da irmã Elide, essa questão do Dia Mundial da Família. Você disse há muito tempo se faz isso. Na verdade, assim que passou o concílio insistiu que a igreja fosse comunicadora do Evangelho. E logo em seguida, então, nós estamos há 50 anos do concílio, esse é o 49º Dia Mundial das Comunicações, e a cada ano o Papa, que está no pontificado, escreve a toda a igreja para valorizar esse dia. Vejam, nós teremos isso no próximo dia 1º de junho. Eu quero fazer a ligação entre a família e as comunicações, porque dia 30 e dia 31 nós temos aqui no Brasil o simpósio e a grande peregrinação das famílias para Aparecida. E logo no dia seguinte, o Dia das Comunicações, falando com a família. Vamos considerar esse momento um momento privilegiado da gente juntar essas duas coisas, como o Papa Francisco faz nesse tema do Dia Mundial das Comunicações. É importante, sim, e aqui eu faço um apelo já muito prático, para toda a nossa igreja, especialmente para as dioceses que têm a sua comissão diocesana de pastoral familiar, que têm a sua comissão diocesana da PASCOM. Juntem-se na mesma mesa, PASCOM e pastoral familiar. Vocês vão ver como vocês têm tanta coisa para fazer junto.
aqueles que são da pastoral familiar precisam da pastoral da comunicação para levar esse conteúdo bonito da família para todas as pessoas. E aqueles que são da PASCOM, tem aí um campo fértil, fertilíssimo para comunicar aquilo que nós temos de mais bonito. Então, está aí uma coisa prática que eu já deixo aqui para o meu pessoal de Osasco. Pelo amor de Deus, nós temos aí um encontro de comunicação agora no final do mês de maio. Que a gente possa se juntar com a pastoral familiar e desse casamento, com certeza, vai surgir um grande trabalho a respeito da família. Daqui a pouquinho a gente vai dar as informações sobre o simpósio e sobre a peregrinação, para você anotar bem aí e, quem sabe, participar também do simpósio e, se não pode participar do simpósio, sobretudo da peregrinação. O Papa Francisco diz o seguinte: a família é o primeiro lugar onde aprendemos a comunicar. É algo extraordinário isso. Só que no contexto atual existem inúmeros desafios para se aprender a comunicar em família. Essa semana me enviaram um vídeo muito bem produzido da Arquidiocese de Madrid, em que eles apresentavam uma nova rede social. E aqui a gente entra nesse desafio da comunicação. Eu achei super interessante porque eles começam a dizer: queremos te apresentar uma nova rede social, a mais antiga das redes sociais. Então você começa a pensar: será que a Arquidiocese de Madrid fez uma rede social católica agora que está querendo apresentar? Descobriu algum efeito da eletrônica? Pois é, descobriu alguma coisa aí diferente do Facebook que vai revolucionar. E a conclusão é belíssima, porque essa rede social é a família. É um vídeo maravilhoso que acho que depois tem que ser traduzido, dublado em português para que o povo tenha acesso, mas foi algo surpreendente. A melhor rede social é a família, diziam eles. Com certeza. Porque o grande desafio hoje da comunicação em família tem sido a internet, que faz um bem tão grande para a comunicação e faz um mal tão grande para a comunicação. Esse é um grande desafio hoje para comunicar a família? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Papa começa lá no início da vida para dizer que a primeira experiência de comunicação que a gente tem é quando o bebezinho está no ventre da mãe e se comunica com a mãe. São seres independentes, mas eles têm uma forma de comunicação fantástica. Não são conhecidos, são estranhos um ao outro e, no entanto, são tão íntimos. E o Papa, então, parte dessa figura bonita de Maria visitando Isabel, as duas grávidas, para dizer: olha, e começa a comunicação na família. Né? Ela vai servir a outra que está necessitando de ajuda. E entre uma mãe e a outra mãe se estabelece um diálogo, e comunicação só pode ser diálogo. Só pode ser integração de pessoas que são distintas, às vezes estranhas, mas ao mesmo tempo tão próximas, porque fazem parte da mesma família, da família de Deus. E então, a partir daí, o Papa Francisco faz uma consideração muito bonita sobre a família. Eu acho que a característica dessa mensagem do Papa e também do próprio Papa Francisco é ele ver a beleza das coisas. Quando nós falamos de crise, quando nós falamos de dificuldade, quando nós falamos dos perigos, falamos da destruição das famílias, ele quer que a gente pregue o evangelho da família. Ele quer que a gente pregue que a família, ela é boa, ela é bonita. A família tem problemas, mas ela não é um problema. E por isso é que ela deve ser abraçada com a sua beleza, com a beleza com que Deus a criou. E é esse o intento do Papa Francisco nesse Dia Mundial das Comunicações. Eu me lembro que um dia eu estava apresentando um programa aqui, não sei se de dia ou se de madrugada, porque uma época eu apresentava, terminava mais ou menos 2 horas da manhã. E as pessoas ligavam para fazer perguntas, para pedir oração. E uma senhora, claro que eu não vou me lembrar o nome, apresentou os problemas que estava vivendo em casa, com o marido, com os filhos. E eu, bom, era no meu começo da vida aqui na TV e como padre também, e eu disse assim: talvez esteja faltando diálogo. E a mulher entendeu que era diabo. Ela falou assim: é o diabo mesmo, é o diabo que tá... Depois eu achei significativo, porque... É muito parecido, porque diálogo
E diabolo, que é a palavra de onde vem a palavra diabo, são muito parecidas, Exatamente. Né? Mas até no seu contexto, um une e o outro divide. Diálogo. São duas palavras que se encontram. Diabolo é jogar contra, é dividir, é jogar a divisão. Nós estamos realmente dentro da questão fundamental aí da família. Talvez ela não soubesse a etimologia das palavras, mas quando ela não entendeu aquilo que eu disse, não, é o diabo mesmo, porque estava tudo dividido, não conseguiam se encontrar, era uma coisa terrível. E depois, meditando, falou, olha, foi a própria ação do Espírito Santo que fez com que essa mulher identificasse isso, porque o diálogo, a função do diálogo é aproximar as pessoas, unir as pessoas. Exatamente. E o diabo, aquilo que divide. E a família estava toda dividida. E eu tenho prestado atenção naquilo que as famílias têm tentado fazer para se comunicar melhor. Outro dia me mandaram também um vídeo em que uma empresa inventou um moedor de pimenta e de sal, que quando a mãe torcia para moer o sal, desligava o Wi-Fi. Então, eles eram obrigados todos, durante um tempo isso foi muito difícil, porque os filhos, cada um estava num canto com um tablet, com um smartphone, fazendo a sua comunicação com os de fora e não comunicando com os de dentro. E, de repente, ia colocar o sal na salada, desligava o Wi-Fi. Então, eles eram obrigados todos a colocar o celular de lado e conversar. Porque sempre foi um ambiente privilegiado de comunicação, o momento das refeições, o momento que o pai chegava em casa, vindo do trabalho, e de um tempo para cá, essas coisas foram deixadas de lado. A família precisa ser esse lugar privilegiado da comunicação. Com certeza. Senão não se consegue meditar sobre os problemas, não se chega a uma definição daquilo que é o melhor para a vida da família. Então, é um desafio muito grande para nós fazer com que as famílias voltem a se comunicar. Exatamente, eu acho que está aí a ligação entre os dois temas e atinge, eu acho que o nervo da questão, que é o grande e doentio individualismo que hoje se abate sobre as pessoas, onde se torna muito mais importante gastar o tempo comigo mesmo, onde se trata de gastar os meus recursos com o meu bem-estar, onde se trata de gastar o meu esforço com aquilo que traz para mim um benefício e não com o serviço prestado ao outro. Quer dizer, quando esse individualismo, esse egoísmo chega à medula da nossa vida, então é impossível viver em família. A convivência se torna insuportável. O outro passa a ser meu concorrente, mesmo dentro de casa. O ciúme, a inveja se instala. Enfim, a vida fica horrível para se viver. Quando acontece o processo contrário, quando o diálogo vai aproximando as pessoas, quando nós vivemos comunidade, aí se instaura um processo de construção da vida, de um processo produtivo, de felicidade. E é isso que nós queremos, é isso que Deus quer quando Ele instituiu a família como a origem e o final de todos nós. Olha, a conversa está muito boa, muito boa. Talvez você pode dizer assim, será que eu estou contente hoje? Estou muito feliz de receber Dom João Bosco aqui. É muito bom mesmo conversar com o senhor. E eu quero convidar quem está em casa a entrar nesse diálogo também, a gente quer comunicar. Então, você está convidado a entrar em contato conosco pelo nosso telefone 19-3871-9620, pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br, pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século XXI, pelo WhatsApp. Nós estamos esperando aqui a sua participação. Estamos só começando a conversa. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.